Bom dia, flores do dia. Bom dia, Cidinha. Neus entrou. Quem mais? Tem gente que entrou antes. Nildo, seja bem-vindo. Se vocês estão me ouvindo bem, se o meu som tá bom, por favor, me sinalizem. Sejam bem-vindos. Obrigada, Neuza. Vamos esperar uns instantinhos, mais uns minutinhos, para a gente começar, para ver quem mais entra. Obrigada, Nildo. Obrigada, Cidinha. O Instagram tá avisando as pessoas que a gente começou, né? Rodrigo, seja bem-vindo. Aí a gente dá mais uns minutinhos pro povo chegar. Depois os atrasildos vão pegando a conversa pelo meio, vão tomar café frio, essas coisas. Vocês pegaram o café de vocês? Eu peguei um café chamado água. Como está sendo feriado de todos, bom, aqui eu assisti a parada da minha janela, desfile do começo ao fim, foi animado. Vamos ver quem mais entra, vamos dar mais uns minutinhos, né? Eu vou pedir para, se possível, algum de vocês que esteja aqui, que vá ficar pelo menos até a metade do tempo, se vocês podem, em um determinado momento, colocar para mim as nossas redes sociais todas juntas num bloco só. Eu tento fixar o comentário, se bem que quando eu estiver falando, eu parar para fazer esse tipo de coisa não dá muito certo, mas se ficar ali, as nossas redes sociais num bloco só, é legal. Lá pelo meio, né? Quando já tiver bastante gente. Espero que tenha bastante gente em pleno feriado. Ai, vou dar mais uns instantinhos. Assistindo desfile de camarote, pois é, Cidinha, isso é pra quem pode. Eu pelo menos tinha essa prerrogativa, e você, qual que usou? Mocinha, seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Vamos ver mais quem que entra. Só mais um minutinho, não vamos passar de 5 minutos de espera, porque acaba atrasando vocês, né? Que honraram o horário, que chegaram no horário, né? Então, em respeito a vocês, a gente começa daqui a um minutinho. Um minutinho. Sempre vai ter aquela leva que entra pegando pelo meio, né? Tomara se sinta minimamente curiosa e vá depois olhar as nossas redes sociais e todo o material, todo o conteúdo que a gente tem lá, né? Para absorver tudo aqui, toda aquela riqueza. Vamos começar?
Acho que já estamos num bom horário. Bom dia, flores do dia. Obrigada quem chegou, a Luana. Seja bem-vinda, Luana. Que bom ter você aqui. Chegou na horinha. A hora que a gente vai começar a servir o café e bater o papo. Sejam todos bem-vindos. Os que estão aqui comigo agora, os que forem ver, assistir a gente depois, a qualquer momento. Sejam sempre bem-vindos no ambiente da gente, no ambiente do Grupo Amor Vida. Aqui, ó, a gente veste a camisa. É de fato uma instituição que faz isso com quem abraça. Quando a gente entra, a gente se apaixona e veste a camisa. Então, hoje a gente vai bater um papo que tem um título e um tema. O título é A Fábula do Junco e do Carvalho. O tema é relações no ambiente de trabalho. E por que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas antes, vamos batendo um papinho aqui. Vamos conversando, vocês interagindo comigo, que isso é muito gostoso. É gostoso a gente perceber movimento desse lado para cá. Então vão me contando quem está aqui pela primeira vez, quem nunca esteve no ambiente do Grupo Amor Vida antes e está vindo pela primeira vez, quem nunca ouviu alguma coisa a ver com esse tipo de tema, também é interessante a gente saber para quem esse assunto é uma novidade. Quem nunca ouviu falar dessa fábula, me conta também, vai ficar sabendo agora sobre ela, né? E uma coisa que eu quero perguntar para vocês que estão vindo novos, se vocês conhecem as nossas redes sociais, se vocês já visitaram as nossas redes sociais. Então daqui um pouco, algum dos nossos voluntários, dos nossos colegas, dos nossos amigos que estão aqui presentes, algum deles vai colocar nos comentários todas as nossas redes sociais para vocês terem a oportunidade até de fotografar a tela, de anotar e visitar as nossas redes sociais. Esse é um convite que a gente faz de forma bem veemente. Venham nos conhecer. A gente tem muito conteúdo e conteúdo de qualidade, tanto no Instagram, aqui no Instagram, quanto no nosso canal do YouTube. Tem muita coisa boa e temos as outras redes sociais também, mas nesses dois canais a gente tem muita coisa boa que vocês podem visitar e conhecer. E vocês sabem, tão bem quanto eu, ou melhor do que eu, que toda curtida, que todo seguidor a mais é uma forma de dar mais corpo à nossa presença digital. E que a presença digital é importante hoje em dia, é uma vitrine, é mais uma forma das pessoas nos conhecerem, das pessoas nos enxergarem, saberem que a gente existe e usarem do nosso serviço tão precioso. Então o convite é bem veemente. Visitem nossas redes sociais, curtam o nosso conteúdo, assistam, aproveitem do nosso conteúdo, mas curtam, comentem, façam perguntas, interajam conosco e se tornem nossos seguidores nos nossos canais. Divulguem, né, também. Essa visibilidade é bastante importante. E outro convite que eu quero fazer para vocês venham ser nossos voluntários. Vocês não têm ideia de como é legal o trabalho voluntário e como é legal ser voluntário no Grupo Amor Vida.
Como é espetacular a gente estar aqui, como é espetacular o ambiente em que a gente atua, como é espetacular a relação que a gente estabelece e o retorno que a gente tem de aplicar a nossa energia, o nosso tempo e o nosso amor nesse tipo de atividade. Venham, vocês não vão lamentar aceitar esse convite. E a gente começa uma nova turma de formação agora, mês que vem, agora em setembro, daqui a um pouco. Então é a hora. Nos procurem através dessas mesmas redes ou através do nosso número, do nosso 0800, que também vai ser colocado aí. Nos procurem e digam: eu quero saber como é que é esse babado de ser voluntário do Grupo Amor Vida. Me conta aí. E a gente faz contato com vocês e conta para vocês. E tenho certeza que vocês vão querer se engajar nessa. Venham. Não deem bobeira, não percam tempo. A gente começa a turma de formação agora em setembro. Essa é a hora. Então vamos lá. O nosso tema é as relações, o relacionamento dentro do ambiente de trabalho. Por que a gente escolheu esse tema? Porque é uma coisa que a gente vem discutindo, trabalhando até nas nossas reuniões internas. A gente tem um trabalho muito interessante de formação continuada, a gente faz reuniões periódicas para discutir casos, para discutir o nosso trabalho, manter sempre essa chama da curiosidade acesa em todos nós. E uma coisa que a gente percebe é que pessoas procuram o nosso atendimento, o nosso acolhimento emocional através do nosso telefone, procuram por quê? Por N razões, mas a gente vai pincelar aqui algumas que resumem várias situações que as pessoas nos trazem. Obrigada, Cidinha, por colocar aqui as informações, viu? Muito obrigada. Eu vou pedir para você colocar as redes sociais também. É legal se você puder botar tudo num bloco só, que quem quiser depois assistindo a gravação, quiser printar a tela, fica maneiro, fica mais fácil da pessoa pegar. Desculpa te dar trabalho, Cidinha, muito obrigada. Ah, o Rodrigo também colocou. Ai, é ótimo a gente ter bastante gente ativa assim com a gente aqui. Muito bom. Então, a gente tem alguns motivos que levam as pessoas a procurar um acolhimento emocional. E eu vou falar dos sentimentos, dos motivos internos, que podem ser provocados, despertados por diferentes circunstâncias externas. Então, tem gente que nos procura por tristeza. Nessa coisa, né, nesse sentimento da tristeza, a gente vê aí a solidão, a gente vê a depressão, a gente vê alguma circunstância que aconteceu e que machucou aquela pessoa, uma perda, um luto, uma dor por tristeza. Mas a gente também tem pessoas que trazem como sentimento principal o medo. Medo de uma circunstância que ela vai ter que enfrentar, medo de alguma circunstância que está se modificando e ela não sabe como vai ficar, medo de algo que ela acredita não ter como fugir. Medo é uma coisa que mobiliza muitos sentimentos e que perturba muito a vida de uma pessoa. Outro motivo pelo qual as pessoas podem nos procurar é a confusão, a indecisão. Tem uma decisão para tomar, tem uma ação para tomar, para realizar, e não sabe como abordar aquilo, como se encorajar para aquilo, está assustado com aquilo, está confuso no entendimento da situação e não sabe que passo dar, que caminho escolher. E isso faz muitas vezes as pessoas ficarem abaladas e nos procurarem para desabafar.
E tem um outro sentimento que também muitas vezes faz a pessoa sentir que precisa de um ouvido amigo, disposto a escutar de verdade, para que ela possa literalmente desabafar, dividir aquilo com alguém. E esse sentimento é a raiva. Muitas vezes a gente passa raiva na vida. Muitas vezes acontecem coisas que fazem a gente sentir verdadeira raiva. Ficar enfurecido, ficar indignado com coisas que estão fora da nossa alçada, da nossa possibilidade de ingerência. Coisas que a gente não tem como modificar. Situações que a gente enfrenta que nos deixam indignados, que nos deixam enraivecidos, enfurecidos, que fazem a gente ter a gana de reagir, o desejo de se manifestar e não poder. Muitas vezes a gente não pode. Aquela situação não pode ser mexida, não pode ser modificada. E a gente não pode escapar dela, não pode fugir dela. Porque às vezes a situação está ali, eu não posso, às vezes a situação está ali e eu posso mexer, eu posso modificar, eu posso interferir. É uma situação, é uma coisa. Às vezes a situação está ali e eu não posso interferir, eu não tenho como modificar. Mas aquilo que aconteceu me deixou enraivecido. E às vezes, esse quadro que eu não posso modificar, eu posso evitar. Eu posso sair dele, abandonar aquele lugar, aquele contexto, ir embora para outra situação, para outro lugar, para outro contexto. E ficar livre daquilo que me deu raiva. Mas às vezes não. Às vezes eu não tenho como nem modificar aquela circunstância e nem sair daquele contexto, me afastar daquele contexto. Às vezes eu tô, não é presa, mas eu tô vinculada àquela circunstância, aquele contexto, aquele ambiente. E aquele ambiente está passando por situações ou tem a presença de pessoas, barulhento, né? É uma moto escandalosa lá fora. São situações ou são pessoas que ali estão que nos provocam indignação, que nos provocam raiva. E eu não tenho como evitar aquele ambiente, eu não tenho como sair dali, eu não tenho como evitar propriamente aquelas pessoas, eu não tenho como me afastar inteiramente daquelas pessoas. Isso é muito comum de acontecer nos ambientes de trabalho. Eu não posso abandonar o meu trabalho, eu não posso abandonar meu emprego, eu preciso do meu emprego, eu tenho que botar comida na mesa, eu tenho que pagar a escola das crianças, que ideia maluca é essa? Larga esse emprego e vai embora, não é assim. Eu primeiro tenho que conseguir outro, antes de largar esse daqui. Eu até posso lutar para conseguir um outro, lutar para me melhorar, me aprimorar, para conseguir mais capacitações, para conseguir um outro emprego. Mas não é uma coisa de estalar de dedos. Enquanto eu não consigo, eu estou aqui dentro. E muitas vezes eu não quero conseguir outro emprego. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto daquilo que eu faço, eu gosto daquela empresa como um todo. Eu trabalho ali há anos, eu me dou bem com todo mundo, mas no presente momento eu ali estou vivendo uma situação ou uma relação da qual eu não posso fugir e que está me provocando sentimentos como esses, de indignação, de raiva,
de frustração, de impotência. Porque quando a gente se sente indignado com alguma coisa e não pode modificá-la e nem pode fugir dela, a gente se sente impotente. Isso aumenta ainda mais a percepção de raiva dentro de mim. E esse sentimento é bastante, como se usa muito dizer hoje em dia, tóxico. E é literalmente tóxico, porque libera determinadas químicas dentro do organismo da gente que nos intoxicam. Intoxicam os músculos até. A gente sente fisicamente o malefício de vivenciar esse tipo de sentimento. E a gente está ali. Às vezes é uma pessoa que senta na mesa do lado e eu não tenho como modificar isso. Às vezes é uma pessoa com quem eu tenho que dividir o mesmo projeto de trabalho, com quem eu tenho que compor uma mesma equipe de trabalho ali dentro, e não tenho como modificar isso, porque a minha expertise e a expertise daquela pessoa são necessárias dentro desse mesmo projeto, dentro dessa mesma equipe, eu não tenho como mudar isso. Às vezes até é um subordinado meu que é imprescindível na equipe, mas que eu tenho dificuldade de tolerar. Às vezes é um superior meu, uma chefia, uma gestão, uma coordenação que eu não tolero porque de alguma forma me agride e eu não tenho como modificar. Eu não tenho como mudar de setor, ir para baixo de uma outra chefia, porque a minha expertise é esta e é aqui que eu sou necessário dentro dessa corporação, dentro dessa instituição, neste emprego. Então, muitas vezes pessoas vivenciando esse tipo de situação nos procuram para desabafar, para botar para fora aquela veneno todo que está ali dentro corroendo, envenenando, intoxicando a elas e que precisam dividir com alguém para poder respirar melhor, para poder suportar tudo aquilo. E é isso que a gente vem falar. E é disso, em parte, que fala a fábula que a gente mencionou. Na verdade não é especificamente disso, ela fala de um recurso que eu posso usar, que eu posso aprender e apreender para mim e que pode me defender muito, me proteger muito numa situação como essa. Vocês sabem, vocês conhecem essa fábula? Se alguém conhece ou por outra, quem não conhece, conta pra mim. Vocês estão muito caladinhos. Bom, primeiro, fábula, para quem não sabe, é um gênero literário. É uma historinha curta, bem curta, onde a gente usa, né, elementos como, normalmente animais, mas às vezes até objetos, outros elementos da natureza, humanizados, fazendo, às vezes, de personagens humanos, né, no contar da historinha, a gente trazer uma lição de moral a ser aprendida. Fábula é muitas vezes um recurso usado na educação infantil, na maioria das vezes. O criador desse gênero literário foi um grego, um escravo na Grécia Antiga, chamado Esopo, que acabou sendo liberto porque o seu dono, seu amo, seu senhor, viu nele todo esse potencial intelectual e o potencial para ensinar. Então, o Esopo é considerado, ele sempre usou esse tipo de historinha. Ele contava essas historinhas como forma para ensinar. Ensinar preceitos, preceitos de moral, de boa convivência, de respeito, de convivência social, né? Coisas que a gente tem que aprender desde a infância. E isso lá na Grécia Antiga, depois, muito tempo depois, nos anos 1600, um francês, o La Fontaine, se apropriou
apropriou desse gênero literário, dessa técnica que o Esopo criou, e desenvolveu isso escrevendo várias outras fábulas, mas ele pegou toda a bibliografia que o Esopo deixou e adaptou para a circunstância, o contexto do mundo ocidental daquela época dos 1600, né, da Europa dos 1600. E criou outras fábulas também. Então muita gente conhece as fábulas através do La Fontaine. Mas a gente aqui no Brasil tem também um grande fabulista, que é o nosso Monteiro Lobato, que também fez muito uso desse mesmo estilo literário, desse mesmo modo de passar uma mensagem, passar uma informação. Monteiro Lobato, todos nós sabemos quem é. Então, essa fábula especificamente é qual? O junco e o carvalho. Qual é a historinha? Moravam na mesma barranca do rio, nasceram ali e moravam ali, porque são plantas não saem andando para lá e para cá. Na mesma barranca do rio, um carvalho poderosíssimo, maravilhoso, majestoso, com raízes fortes, um tronco opulento, uma copa maravilhosa, e ao lado dele, na beira do rio, um junco. O junco é um negocinho desse tamanho, dessa espessura, comprido, alto, fininho e mole, que o vento bate e cai para cá, o vento bate e cai para lá. Perto do carvalho aquilo é nada. E olhe, o carvalho sabia disso e não deixava barato. O carvalho tripudiava em cima do junco por conta dessa diferença. E fosse nos dias de hoje, a gente poderia dizer que o carvalho fazia bullying com o junco diariamente. E o junco não tinha o que fazer, tolerava. Ele não tinha opção. Um dia, lá na nascente do rio, cai uma tromba d'água que provoca uma onda, tem um nome isso, essa onda que desce o rio, né, e que vem arrasando, ela vem levando tudo que está nas margens, invadindo as margens, e quando passa, destrói. E lá veio, né, e com aquele arraso, aquele poder enfurecido da natureza, depois que tudo passou, que a água foi, que chegou na foz do rio e desagou, e que assentou, a água baixou, acalmou, o vento diminuiu, até a geografia do lugar tinha sido modificada, e as plantas começaram a tentar voltar e ver quem ainda está vivo, quem não está, dos meus colegas daqui, né, do meu pedaço, e lá estava o junco todo agarrado na lama, dobrado no meio do negócio, mas à medida que a lama foi secando, ele foi conseguindo se soltar, e dali a pouco, e ele estava em pé de novo. De todo amassado que estava, de todo preso, enterrado na lama, porque ele foi quase arrasado por aquela água toda, mas depois que tudo passou, com aquela flexibilidade toda que ele tinha, ele vai se secando com o sol que vai batendo, e a lama vai caindo, e ele fica em pé de novo. E daí ele percebe que tem alguma coisa estranha, e ele se dá conta, cadê o carvalho? E começa a procurar em volta, e ele descobre, lá embaixo, na curva do rio, o carvalho arrancado, com raiz e tudo, jogado na outra margem, esperando para morrer. Por quê? Porque com toda aquela rigidez da qual ele se vangloriava tanto, quando a água bateu, ele não teve força para segurar. A água foi mais forte e a rigidez fez com que aquela água viesse com uma violência e fosse um tranco de uma violência muito maior, porque encontrou a força dele em contrapartida. E já o junco, com toda aquela maleabilidade, foi flexível, cedeu
ao movimento da água, por mais violento que tenha sido. E a água passou por ele. E quando tudo acabou, ele pôde voltar. Então, a gente já não tem muito tempo, porque esta pessoa fala feito os cotovelos. O que é o moral dessa história que o Esopo criou lá atrás, que o La Fontaine reeditou, para a gente usar como inspiração para as nossas questões. Aqui a gente está falando do ambiente de trabalho, mas que na verdade se aplica a todos os ambientes da vida. As nossas questões, quando a gente se depara com questões que nos dão raiva, porque nos confrontam, porque nos afrontam, porque vêm contra nós, porque batem em nós, mas contra as quais a gente não pode fazer nada, diante das quais a gente está impotente, como se a gente fosse uma planta na barranca do rio esperando a tromba d'água descer. Qual será a postura que vai dar mais certo dentro desse contexto? A de se manter sólido e firme nas suas próprias posições e argumentações e confrontar aquele que está nos agredindo? Ou ser maleável, flexível, e não precisamos concordar. O junco nunca concordou com a água, ele só não lutou contra ela. E apenas deixar que a água passe. Porque a água passa, a água vai embora e a gente fica. E se a gente ficar inteiro e em pé, é que é bacana. Se a gente ficar arrasado, feito o carvalho, não é bacana. E só vai ser ruim pra gente mesmo. E aí tem uma coisa que é muito importante da gente ver, porque provavelmente muitos de vocês vão pensando ao me ouvir falar tudo isso. Ah, é fácil dizer, mas não é tão simples assim. Não, não é. Não é tão simples assim. Mas não é impossível. Porque é o seguinte, o que acontece à minha volta, ou o que os outros resolvem que vão fazer, ou como os outros resolvem que vão fazer, está fora do meu poder de interferência, está fora da minha capacidade de ingerência, está fora da minha alçada. Eu não tenho como modificar. Mas o que acontece dentro de mim, ou seja, como eu vou assimilar o que foi feito comigo, o que chegou até mim, o quanto disso eu vou de fato assumir dentro de mim como sendo meu e carregar comigo para o dia seguinte, o outro e às vezes o resto da vida, isso eu tenho escolha. Sobre isso eu tenho escolha. Sobre isso eu tenho ingerência. Sobre isso eu tenho total poder. Então, é uma questão disso que também é tão falado hoje em dia. Uma das diferentes inteligências que o ser humano tem e a ciência hoje em dia conhece, que é a inteligência emocional. É uma questão de inteligência emocional eu escolher não permitir que as atitudes de outra pessoa ou as circunstâncias que me cercam me arrasem. É uma questão de inteligência emocional eu escolher me preservar. E existem modos de eu fazer isso.
Existem técnicas para eu fazer isso. Por exemplo, estudos que hoje em dia a gente tem aos montes, livros à beça, cursos e tudo, da fantástica CNV, Comunicação Não Violenta. Essa ciência que é hoje em dia a comunicação não violenta já nos municia de incontáveis recursos para eu me proteger do que acontece à minha volta. E existem outras formas de relaxamento, de meditação que tem aos milhares. Eu não consigo parar para meditar. Gente, hoje em dia tem meditação até assobiando. Tem meditação de tudo que é jeito, tem meditação até bebendo água. Então a gente pode encontrar uma que se adapte com o nosso modo de viver, com o nosso modo de ser e que nos traga alívio. Tem o grupo Amor Vida pra gente recorrer, ligar, dar uma desabafada e não guardar aquilo. Mas principalmente tem a questão da escolha. E isso é o mais importante da gente entender. Eu posso escolher não confrontar, não ser tolamente um carvalho robusto que não vai conseguir fazer frente à violência que vem de fora. Eu posso escolher inteligentemente ser um junco flexível e deixar que essa violência passe por mim e vá embora. E eu permaneça, e permaneça inteira. Então, o tempo que a gente tem nessas falas, nesses bate-papos aqui, nunca é muito longo, até porque ficaria insuportável. Vocês ficarem escutando o meu trelelé, a minha tagarelice, o café já deve ter esfriado, não dá mais nem o que ficar fazendo aqui. Mas o que a gente quis fazer foi uma provocação, um convite para vocês se interessarem por essa possibilidade de eu estou vivenciando uma situação que me dá raiva. Isso me faz muito mal, mas eu não tenho como modificar essa situação neste momento. Ou eu não tenho como modificar esse contexto, eu não tenho como fugir desse contexto. Então, eu preciso ser inteligente e fazer escolhas que me protejam, que me beneficiem. E aqui vão algumas poucas sugestões, como eu falei. O estudo da comunicação não violenta, as técnicas de relaxamento, não só as meditações, como eu falei, mas os exercícios físicos, alimentações que são menos excitantes, menos aquecedoras, menos intoxicantes. Parece bobagem, mas não é. E a proximidade de quem pode ser uma forma de desanuviar uma parte do que a gente está carregando. Mas principalmente usar a nosso poder de escolha e não embarcar no confronto, porque na mais das vezes